Graça e paz, pessoal. Vou pegar meu celular aqui, rapidinho. Cadê o pessoal da mídia? Eu estou aparecendo, eu vou ser humilhada de novo nas fotos de vocês. Estou aparecendo bem? Ok, obrigada. Para quem não sabe e não entendeu a gracinha, é porque das últimas vezes que eu preguei aqui e não estava de salto, só aparecia a minha cabeça, assim, ou então os meus olhos na foto. Aí, dessa vez, né, é isso aí. Bom, como vocês viram, né, o tema da mensagem de hoje é pelos seus frutos vos conhecereis. E eu não lembro quem foi que veio pregar aqui, que falou, caramba, eu tenho que pregar isso mesmo, porque, caramba, eu não estou vivendo isso que eu tenho que pregar. E essa é uma dificuldade que a gente encontra muito quando a gente se coloca aqui, porque você leva uma surra sozinho, você e Jesus, e depois você tem que vir aqui na maior cara lavada, compartilhar com todo mundo. Então, é muito difícil. Estou vendo que a gente tem visitantes ali. Então, para quem não sabe, nesse mês de agosto, né, como a gente já falou aqui diversas vezes, a gente está com a série Atos. A propósito, eu queria falar que o nosso YouTube está ficando a coisa mais linda do mundo. E a série Atos, ela está numa playlist bem bonitinha. Bora dar uma salva de palmas para o nosso Ministério de Mídia, para Luiz, para Xavier e para todo mundo que está envolvido, que está ajeitando o nosso YouTube, porque a gente sabe que essa questão das mídias sociais, a estética é muito importante e a gente faz isso para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas. Então, glória a Deus pela vida dos irmãos. Bom, quando a gente pensa nessa série Atos, ou na verdade, mais propriamente falando, no livro de Atos, a gente pensa automaticamente em missões. E aí, o missionário Juan já esteve aqui, Luiz já esteve aqui, John já esteve aqui, e essa é a 4ª mensagem da série Atos. Então, eu acho que a gente já tem condições de responder o que é missão. Alguém aqui se arrisca? O que é missão? Ninguém. Cadê os missionários, de fato? Bom, já que vocês estão tímidos, missão nada mais é do que propagar o evangelho. E se você não sabia disso até agora, pelo amor de Deus, é a 4ª mensagem. Então, vamos lá, né? Presta atenção. E quem é o missionário? O missionário é aquele que se dedica a pregar, a espalhar a palavra do Senhor. Mas Juan, né, o missionário Juan, quando ele esteve aqui, ele disse uma frase muito, muito interessante que a gente ficou comentando depois. Que se você é cristão e você não é um missionário, você é um... Aí, vocês prestaram atenção, né? Se você é cristão e não é um missionário, você é um impostor. Por que ele falou isso? Porque aquela ordenança lá em Mateus 28, 19 e 20 é para todo mundo. Que todo mundo já ouviu, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Glória a Deus, né? Mas aí, quando a gente pensa em missões, o que vem à nossa mente, assim, de automático? A gente pensa nessas viagens para longe, para esses países distantes. A gente pensa em foto de criancinha no sertão, ou lá na África, aquela situação assim, bem precária. A gente pensa naquelas pessoas que largaram faculdade, trabalho e saíram por aí, mundo afora, para se dedicar exclusivamente a isso. E tem outra coisa que Juan pregou aqui, que também foi muito massa, que ele falou que as pessoas perguntavam muito para ele, né? Juan, como é largar tudo para ser missionário? E ele responde que ele não largou tudo, ele largou nada, porque
tudo é Jesus para ele. Então, que também possa ser para nós. Então, talvez você tenha visto as fotos das meninas lá em Guaraci e tal, que foi uma bênção, glória a Deus. Muitas pessoas entregaram a vida para Jesus, muitas pessoas receberam as cestas básicas e foi maravilhoso. Mas, e isso é missão, lógico. Mas Priscila e Áquila, eles vão mostrar para a gente que missão não é só isso. Então, mas antes de mais nada, né, a gente precisa saber quem é Priscila e Áquila, que é um casal que a gente nunca vê ninguém falando. A Bíblia não traz muita informação a respeito deles, de fato. A maior parte do que a gente conhece está lá em Atos, no capítulo 18. Abram aí a Bíblia de vocês. Atos, capítulo 18. Foi? Atos 18, a partir do versículo 1. Amém? Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fazedores de tendas, ou fabricantes de tendas. Bom, eu não sei se você tem o mesmo problema que eu, que quando a pessoa lê o texto, eu não consigo prestar atenção no conteúdo daquele texto. Então, eu vou traduzir para vocês o que a gente acabou de ler, se vocês tiverem esse problema também. Áquila e Priscila, eles eram casados, eles eram judeus, provavelmente eles já eram convertidos ao cristianismo, eles já conheciam a Jesus, eles moravam em Roma e eles eram fabricantes de tendas. E aí, quando foi em aproximadamente 49 depois de Cristo, o imperador romano Cláudio lançou um decreto expulsando todos os judeus de Roma. E tem especulações, teorias de que ele teria feito isso porque os judeus que já tinham se convertido ao cristianismo, que já conheciam a Jesus, estavam fazendo tumulto. Mas, né, são especulações. E aí, eles saem de Roma e vão para Corinto. Então, a gente já aprendeu quem é Priscila e Áquila nesse momento. Mas aí, como eu estava dizendo a vocês, esses dois eles vão mostrar para a gente que missão não é só lugares longes e as pessoas carentes, necessitadas. Missão não é só isso. Eles nos ensinam, antes de mais nada, que fazer missões é render frutos ao Senhor, independentemente de quem a gente seja e de onde a gente esteja. E aí, partindo dessa perspectiva, né, de render frutos ao Senhor, a gente vai ver um pouco quais foram esses frutos de Priscila e Áquila e o que é que eles têm para nos ensinar hoje. E aí, o primeiro fruto, na verdade, eu vou orar novamente antes de começar. Então, oremos. Paizinho, Senhor, nesse momento, Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. E eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor possa estar me capacitando, Senhor, nesse momento, para que tudo aquilo que venha a sair da minha boca não seja o que está no meu coração, mas aquilo que está no teu coração, Paizinho. Que todas as coisas sejam do jeito que o Senhor planejou, Paizinho, e não do jeito que, eventualmente, eu planejei, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. E aí, o primeiro fruto de Priscila e Áquila que a gente tem para conhecer hoje é um pouco polêmico. Por quê? Porque a gente está acostumado a ver essa pessoa na perspectiva de sempre o cara que faz tudo e nunca o cara que recebe. E aí, o primeiro fruto de Priscila e Áquila é Paulo. Aí você está, what? Como assim? No começo desse capítulo 18, se você reparar, ele começa com depois disso. E aí ele está falando sobre depois disso, assim, quando Paulo ele chega de Atenas e vai para Corinto. Mas esse depois disso, ele é muito mais profundo do que isso. É depois disso o quê, exatamente? E aí, para a gente ser didático, eu vou falar primeiro sobre o que é esse depois disso para Paulo e o que é esse depois disso para Áquila e Priscila.
Então, como vocês estão cansados de saber, Saulo, ele era o pior perseguidor de Cristo possível. E aí, mas quando chegou lá em Atos capítulo 9, ele se converte para a glória de Deus e vira esse Paulo que a gente conhece hoje. Quando chega lá no capítulo 13, a gente vai ver que o Espírito Santo chama Barnabé e Paulo para evangelizar. E aí começam as viagens missionárias de Paulo. Então, ele passa por Salamina, por Pafos, por Perge, por Antioquia, por Icônio. Quando ele chega em Listra, ele sofre um apedrejamento terrível. Atos 14, 19 e 20 diz assim: então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. No caso, Antioquia e Icônio, onde ele já tinha pregado antes. E aí apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Então imagina a surra que Paulo levou ao ponto das pessoas acharem que ele estava morto e arrastar ele para fora da cidade. Foi uma situação horrível. E eu gosto muito do versículo 20 que fala: mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade, como se nada, né? Mas enfim, e aí ele passa por Derbe, passa pela Frígia, pela Galácia, por Filipos. Atos 16, 23, é quando ele é severamente açoitado e lançado na prisão junto com Paulo e Silas, que John já pregou aqui na semana passada. E aí ele passa ainda mais por Tessalônica, por Beré, ele passa por uma infinidade de lugares que não dá para a gente falar aqui. Até que chega no capítulo 17, que é esse capítulo anterior ao que a gente leu, e ele está em Atenas. E aí ele chega lá e a galera era muito, muito, muito idólatra. Então ele fica profundamente indignado com aquilo. E aí até a versão Almeida Revista e Atualizada vai falar que o seu espírito se revoltava com aquela situação. Então, era um negócio assim, meu Deus do céu. E aí, Paulo, sendo Paulo, né, ele discutia nas sinagogas, ele ia para a praça principal e discutia com os filósofos. E chegou ao ponto que ele foi levado ao Areópago. E que danado é o Areópago? O Areópago era tipo o Supremo Tribunal de Justiça de Atenas. Ele era composto só pela elite da cidadania daquela época. E tinha 2 tribunais, mas o Areópago, ele só... Luiz está ali falando, né? O Areópago, ele só julgava os crimes mais pesados. Então, imagine, eles pegaram Paulo e levaram para esse tribunal. Então, eles estavam muito incomodados com Paulo. E aí, quando chega nesse Areópago, ele começa a pregar sobre Jesus e tal. E ele fala: não, porque vocês fizeram um altar ao Deus desconhecido. E Deus desconhecido que nada. Esse Deus que vocês estão falando aí é o Deus que criou os céus e a terra. E começa a pregar lá. E aí, quando ele chega e começa a falar sobre a ressurreição dos mortos, o pessoal começa a zombar dele. E... é uma situação extremamente complicada, porque nesse momento tudo indica que ele estava sozinho. Por quê? Porque ele estava viajando com Silas e com Timóteo, mas Silas e Timóteo tinham ficado lá em Bereia. Eles tinham se separado lá em Bereia e ele tinha seguido. Então, aparentemente, ele estava sozinho naquele momento, sendo humilhado pela galera, com todo mundo zombando dele. E Luke, quando estava aqui, falou justamente sobre isso. Eu não sei vocês, mas se vocês já passaram pela experiência de estar sozinho e as pessoas estarem zombando daquilo pelo qual você é apaixonado. E quando essa coisa pelo qual você é apaixonado é Jesus. Não é legal. Então, imagine a situação de Paulo naquele momento, só com a elite tirando onda da cara dele. Bom, então, nesse capítulo 18, quando ele fala depois disso, ou então algum tempo depois, não era simplesmente depois de Atenas, mas depois de muitos, muitos acontecimentos na vida de Paulo. Ele já tinha sido apedrejado, ele já tinha sido severamente açoitado, ele já tinha sido lançado na prisão, já tinha passado por essas humilhações, por multidões crescendo contra ele. Então, era uma situação muito difícil. E aí, qual deveria ser o estado de espírito de Paulo naquele momento? Ele certamente devia estar exausto, acabado, destruído. Ele já devia estar repleto de cicatrizes, não apenas físicas, mas dentro dele, cheio de frustrações. Enfim,
o Paulo, do capítulo 13, que foi quando o Espírito Santo chamou ele para evangelizar, ele já devia ter ficado para trás há muito tempo, por causa de todas essas experiências que ele tinha vivido. E o tempo todo a gente chega aqui e fala para vocês: minha gente, se afaste dos desejos do mundo, dos desejos da carne, fujam da aparência do mal. E é verdade, a gente precisa falar sobre isso, porque a gente está o tempo todo lutando contra isso. Mas a gente fala muito pouco sobre o cansaço. A gente fala muito pouco sobre quão sacrificial pode ser servir a Jesus. E Paulo vivenciava isso, meu Deus do céu, mais do que a gente pode imaginar. E só para vocês terem a ideia, a gente aqui na JNI, contando quem vem sempre e quem visita a gente de vez em quando, a gente tem o quê? Uns 70 jovens ou menos, e dá um trabalho arretado. E isso independente do ministério. Está aqui Hermínio, que é da intercessão, que é dos bastidores, e dá um trabalho arretado. Cuidado de todo mundo. Enfim, então, nesse momento, Paulo, ele estava passando assim, por uma situação extremamente perigosa para um servo de Deus, que é o cansaço ministerial. Talvez Paulo ele já estivesse orando assim: poxa Deus, eu já fui preso, já fui açoitado, já fui apedrejado, as multidões ficam se agitando contra mim, eu já fui humilhado, eu já andei, mas sou um condenado, até rimou, né? E já deu, né? Já deu, arruma outra aí, levanta outra pessoa. E um indicativo desse cansaço de Paulo, talvez seja essa visão que o Senhor dá a ele, aí nesse mesmo capítulo, no verso 9. Preste atenção. Ele fala assim: certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Porque tem muita gente nesta cidade. Minha gente, Deus é intencional em tudo que ele faz. Paulo já era macaco velho. Ele sabia que Deus estava com ele, mais do que qualquer pessoa, ele sabia que Deus estava com ele. E ele já tinha suportado todas aquelas coisas, ferimentos, lesões, açoites, apedrejamento. Ele podia até ter medo dessas coisas, porque ninguém quer passar por isso. Mas ele estava ali, e Deus sabia que ele estava ali. Mas Deus deu essa visão a Paulo naquele momento. Por quê? Provavelmente porque naquele momento ele precisava ser cuidado. Ele precisava de um descanso, ele precisava recuperar o fôlego dele para prosseguir. E é aí que Priscila e Áquila vão entrar na vida de Paulo. E aí, beleza, a gente já sabe qual era a situação de Paulo naquele momento. Mas qual era a situação de Priscila e Áquila? Qual era esse depois na vida deles? Bom, como a gente já sabe, eles eram fazedores de tenda em Roma. E Roma era uma cidade cosmopolita, ou seja, tinha um grande fluxo de pessoas, de tudo que era canto. E esse trabalho que eles tinham, você ser um fazedor de tenda, era um ofício assim, bem comum. Por quê? Porque as pessoas viajavam a pé, ou de jumentinho, de barco, enfim. Então, as viagens, elas demoravam muito tempo. E aí, as pessoas precisavam ou se hospedar, mas não tinha tantas hospedarias assim. Ou então, quando tinha, não tinha vaga, ou elas não tinham dinheiro para poder se abrigar. Então, era comum que as pessoas, quando fossem viajar, elas levassem as suas próprias tendas para elas poderem ir se abrigando ao longo do caminho. Então, sendo Roma uma cidade cosmopolita, a gente imagina o quê? Que eles deviam estar com a renda assim, ok, que eles tinham lá os clientes fixos que quando iam viajar passavam por lá, que eles já conheciam os fornecedores que vendiam ali no precinho melhorzinho. Eles tinham uma vida em Roma, com certeza. Mas aí veio o decreto do imperador Cláudio e tudo desmoronou. Então, quando eles chegam em Corinto e eles conhecem Paulo, eles estão felizes, minha gente? Me ajuda a pregar. Eles estão felizes? Não.
Eles estão vivendo o melhor momento da vida deles? Não. Eles estão com o melhor financeiro? Não. E os seus familiares, os seus amigos, os seus clientes, os seus contatos comerciais? Porque quem foram expulsos foram os judeus. Se você não era judeu, você podia ficar. Então, possivelmente, essa era a pior fase da vida deles. Eles deviam estar arrasados. Mas, para Priscila e Áquila, estar vivendo a pior fase da vida deles não era desculpa para deixar de servir. E aí, para você acordar, repita comigo, não era desculpa. E aí, eu quero que você guarde bem no seu coração isso que eu vou falar agora. Nem mesmo o completo caos na nossa vida, como isso que Priscila e Áquila estavam passando, é desculpa para a gente parar de servir. Talvez você precise dar um tempo. Talvez você precise se recompor. E isso é normal, é natural. A gente vê que Paulo, nesse momento, ele também estava precisando ser cuidado. Ele também estava precisando ouvir de Deus aquilo que ele já sabia. Mas abandonar o serviço ao reino, jamais. E eu estava conversando com o Luiz essa semana. A gente faz parte de uma geração muito mimimi, de fato. E a gente está se incluindo nisso também. Não só vocês, jovens, depois de 2000. Quando a gente passa, a gente vê muito, e nessa posição de liderança que a gente está, a gente vê muito, assim, quando o jovem está passando por uma tribulação, ele fica logo com raiva de Jesus. E a gente fica sem entender. E aí ele se afasta e não vem mais para a igreja. E aí começa a postar umas coisas assim duvidosas, né? E a gente fica, misericórdia, misericórdia. O que é isso que a gente não pode passar por uma tribulação, que fica com raiva, aí deixa de ser crente, parece que deixa de ser crente. Aí depois do nada volta aqui. Minha gente, a gente não pode ser instável assim, não. E aí Priscila e Áquila, deixa esse exemplo para a gente. Eles estavam passando por inúmeras dificuldades, mas a moeda que eles têm para Paulo naquele momento não era a frieza, não. Não era a grosseria, não era assim, eu já estou passando por um problema, então os outros com o problema dele que se vire. Muito pelo contrário. Eles dão a Paulo uma das coisas que eles têm de mais lindo, que é a hospitalidade. Vocês estão acordados? E aí eu quero que você pense numa coisa comigo. Se eu sou advogada e Mamá também é advogada, e a gente é daqui de Piedade... Cala a boca, menina. Eu estou dando um exemplo. E a gente é daqui de Piedade, a gente é do mesmo bairro. Se a gente faz a mesma coisa, a gente é o quê uma da outra? Concorrente. E aí, percebam a situação. Se Paulo tinha o mesmo ofício que Priscila e Áquila, eles eram o quê em Corinto? Concorrentes. Então, numa situação como essa, ou você vai dividir os clientes ali com a pessoa, ou você vai se juntar com ela e vai ter que dividir os lucros. Mas não é uma situação muito favorável. Bom mesmo é você estar sozinho e ganhar os clientes todinho e o dinheiro todinho, não é verdade? Mesmo assim, eles chamam Paulo para morar com eles. Então, eles estavam ali numa cidade nova, que eles não deviam conhecer pouquíssima gente, e, de repente, eles não eram mais 2, mas 3, para comer, para vestir, para tomar banho, para dormir, para fazer tudo. E Paulo nem era da família. E o capítulo 18, aí no versículo 11, você vai ver que diz que Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto. Ficou 1 ano e meio morando com eles? A gente não tem certeza, mas aparentemente ele passou esse tempo todinho. Imagine uma visita passar 1 ano e meio na sua casa. Você pode até ser um jovem solteiro, mas você pode imaginar o quanto isso pode ser um pouco inconveniente, incômodo, desconfortável, para alguns insuportável. Mas eles estavam lá. Eles abrigaram Paulo, possivelmente esse tempo todo. E a Bíblia ela não relata sobre a conversão deles, mas esse é um dos motivos pelos quais a gente acredita que eles já eram convertidos ao cristianismo, eles já conheciam a Jesus quando eles conheceram Paulo. Porque eles abrigaram Paulo por amor a Cristo, por amor à obra,
e não por quem era Paulo. Eles nem conheciam, conheceram lá em Corinto. Aí você pode estar pensando, mas quem não abrigaria Paulo, né? Pelo amor de Deus. Mas acontece que Paulo, ele não era esse famosão, caramba, meu Deus do céu, esse cara que a gente conhece hoje, não. Como é que as notícias se espalhavam, minha gente? Por boca a boca. Então, para que ele se tornasse conhecidaço como ele é hoje, ia levar muito tempo e ele só estava ali no início das viagens missionárias dele. Ele tinha muita coisa para ver ainda. Ele ainda não era o escritor de 13 livros do Novo Testamento que ele é hoje. Muito menos era um pregador famosinho, verificado no Instagram, com milhões de seguidores. Então, o que Paulo era para Priscila e Áquila? Ele era apenas um irmão em Cristo. Ele não era só um irmão. E mesmo assim, Priscila e Áquila o abrigaram. Misericórdia. Mas hoje, a gente está falando de quê? A gente está falando sobre frutos, certo? E eu quero que vocês pensem comigo. Será que Paulo, ele teria se tornado tudo isso que a gente conhece hoje, se Priscila e Áquila não tivessem sido a manifestação do cuidado e do amor de Deus com a vida dele naquele momento que ele estava vivendo? Se eles não tivessem sido a manifestação física, palpável, daquela visão que Deus tinha dado a ele naquele momento? É um fato. Essa hospitalidade de Priscila e Áquila fez com que Paulo ele pudesse recarregar as energias dele para que ele continuasse a viver o longo e extraordinário ministério dele. E com esse recarregar as energias, a gente conclui... Estão querendo me tombar aqui hoje, né? Mas, enfim, com esse recarregar as energias, ele pôde alcançar muitas vidas para Jesus. Muita gente deixou de queimar no inferno, porque Paulo estava lá pregando. Mas ele estava lá pregando porque ele também pôde ser acolhido quando ele precisou. Ele pôde recarregar as energias, ele pôde sentir o amor de Deus através da hospitalidade de Priscila e Áquila. E sim, se Paulo desistisse, a obra ia continuar, porque a obra não era sobre Paulo, a obra era sobre Jesus. Você pode se achar o fã, o servo queridinho de Jesus, mas ele levanta outra pessoa, meu Deus do céu, coitado da gente. E ele poderia levantar uma outra pessoa para fazer o que Paulo desistiu de fazer. Mas você percebe quão preciosa foi a atuação de Priscila e Áquila na vida de Paulo, inclusive para nós hoje, porque na sua mão, no seu bolso, onde tiver a sua Bíblia, tem 13 livros que ele escreveu. Então, o que Áquila e Priscila fizeram naquele momento impacta na nossa vida hoje. Então, Paulo, a gente vê aqui, a gente não sabe as obras de Priscila e Áquila antes disso, mas Paulo foi o nosso primeiro fruto que Priscila e Áquila renderam ao Senhor. E com isso, com esse fruto, a gente aprendeu sobre hospitalidade, sobre servir em meio às tribulações e em meio às inconveniências também, né? Fala sério. E o segundo fruto que a gente vê hoje é Apolo. Quem é Apolo? Ninguém sabe quem é Apolo, né? Olha aí para o versículo 24, nesse mesmo capítulo. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Nesse momento, minha gente, eles estavam em Corinto com Paulo, mas Paulo, depois de 1 ano e meio, ele vai para Éfeso. E aí, Priscila e Áquila vão junto com Paulo para Éfeso. Então, quando Apolo chega, eles estavam lá em Éfeso. E ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Preste atenção nisso. Foram instruídos no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João Batista, o batismo do arrependimento. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem.
Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, o que foi o que nosso casal queridinho fez aqui? Eu quero que nesse momento você imagine o maior pregador que você conhece, esses famosinhos por aí. Então, um Augusto Nicodemos, um Hernando Dias Lopes, um Luciano Subirá, ou então das antigas, né? Um Charles Spurgeon, Bia gosta muito. Imagine você, o cara vem aqui pregar, e aí depois que ele termina, ele diz: irmão, foi uma bênção a sua pregação, bora lá em casa comer uma pizza. E aí vocês vão, comem uma pizza, e depois que acaba a refeição, vocês falam: então, a pregação foi massa, mas tem umas coisas aí que tu não sabe, que eu preciso te ensinar. Aí eu quero que você se faça a seguinte pergunta: quem é você diante desse pregador aí que você imaginou? Provavelmente você respondeu: ninguém, né? Eu sou ninguém na frente desse cara. E Áquila e Priscila, eles não eram ninguém na frente de Apolo. Inclusive, esse nome Apolo, ele não era muito usado para judeus. Na verdade, ele era usado para os gregos, porque tinha a ver com você ser um eloquente, uma pessoa eloquente, você ser um grande orador, e isso era uma coisa mais dos gregos. Então, era um judeu e tinha esse nome Apolo, então ele era o cara. E perceba a forma como a Bíblia qualifica Apolo: homem culto, grande conhecedor das Escrituras, um homem que falava com grande fervor, que falava corajosamente. Aí chega 2 fazedores de tendas, que nem de Éfeso era, na maior cara lavada, e vai ensinar aquele homem. Como é que pode? Pode, porque além da hospitalidade, a marca registrada de Áquila e Priscila era ousadia. Diga ousadia para você acordar. Vocês estão até acordadinhos. Acontece que Deus também nos chama para sermos ousados. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E o famoso Josué 1,9, né? Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, eu não sei o que Deus tem para você, mas eu tenho certeza que o que Ele tem para mim e para você exige ousadia, exige coragem. Ele não chama a gente para estar aqui sentado na JNI, nem para vir amanhã para o culto de adoração, ficar aqui sentado também. Ou então para ficar só aqui, servindo no Ministério de Mídia, servindo ali na projeção, servindo ali. Ele não chama a gente só para isso. E aí o que Deus tem para nós normalmente causa medo, causa insegurança. E a gente fala: porque eu não sou bom. Porque eu não sou ninguém. Porque eu não sei fazer. Porque tem gente melhor do que eu para fazer isso, então eu não vou fazer não. Priscila e Áquila poderiam ter pensado: eita, ele não sabe direito aí sobre Jesus não, ele só conhece o batismo de arrependimento de João. Mas eu vou deixar outra pessoa falar, porque quem sou eu, né, para falar para um homem desse? Mas a gente está cansado de saber que quem é que nos capacita? Exatamente. Abra aí sua Bíblia, porque vale muito a pena ler. Êxodo, no capítulo 4. E Hermínio já está ali fazendo coração, porque Hermínio adora Êxodo. Minha gente, leiam Êxodo. Não leiam só o Novo Testamento, não. O Êxodo é massa. Abre aí no capítulo 4. Amém? Saudades do EBD, né? Enfim. Êxodo 4, no versículo 10. A partir do versículo 10, diz assim: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, eu não consigo falar bem. E o que é que o Senhor responde a Moisés? Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Moisés,
Moisés que todo mundo conhece hoje. Então, se Deus está mandando, mete a cara. Seja ousado. Ou então faz que nem Priscila e Áquila. Paga de doido e faz o que tem para fazer. Mas a gente está falando de frutos. Então, mais uma vez, não por conta da hospitalidade, mas por conta da hospitalidade também, porque eles receberam Apolo em suas casas, mas da ousadia deles. Quantas pessoas puderam ser abençoadas, não por Paulo, mas agora também por Apolo. Quando a gente leu aquele trecho, a gente viu que no finalzinho dele, ele falava que depois de Apolo ter passado pela casa de Priscila e Áquila, ele saiu pregando, e percebeu um coração humilde também de Apolo, né, para aprender, é importante. Ele saiu pregando e provando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Então, muitas pessoas foram alcançadas pela vida de Apolo. E por conta dessa ousadia para ensinar que Priscila e Áquila tiveram. Como a gente está falando aqui, quem eram Priscila e Áquila? Eles eram pessoas comuns, como eu e você. Eles eram só um casal cristão, qualquer. Eles não eram nenhum Paulo, nenhum Pedro, nenhum João. Eles não escreveram nenhum livro da Bíblia. Pelo menos não oficialmente, porque tem especulações aí que eles escreveram Hebreus, mas é polêmico. Então, mas oficialmente eles não escreveram nenhum livro da Bíblia, nem eram nenhum desses pregadores tops que a gente vive falando o tempo todo. Eles eram pessoas comuns, mas as ações deles, ajudando uma única pessoa no ministério, fizeram total diferença na história de inúmeros cristãos que a gente não faz nem ideia. Então, o primeiro fruto foi Paulo, que veio, né, com essa hospitalidade deles. O segundo foi Apolo, que foi um reflexo da ousadia de Priscila e Áquila. Mas o terceiro fruto não é apenas uma pessoa. É nada mais, nada menos do que a igreja em Roma. E a gente falou, né, sobre o suporte que Priscila e Áquila deram a Paulo lá em Corinto. Pois bem, coloquem aí, abram a Bíblia em Romanos 16, versículo 3. Romanos 16, versículo 3. Já deu? Paulo diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Ponto. Daí já deu. Mas antes de eu continuar, eu queria falar uma curiosidade para vocês. Nesse trecho aí, a gente vê que o nome de Priscila vem primeiro do que o de Áquila. Isso não era muito comum, justamente pelo fato do marido ser a chefia da casa. E aí a gente tem algumas teorias que falam a respeito disso. A primeira delas diz que pode ser porque Priscila, ela tinha uma posição social mais elevada na sociedade romana do que Áquila. Inclusive, o nome formal de Priscila é Prisca, que era um nome de uma família da nobreza romana. Então, pode ser que por conta disso, ela tenha sido citada primeiro. Mas o que eu acredito é na segunda teoria, que Paulo tenha citado ela por conta da sua coragem, da sua determinação e da sua firmeza na fé. E meu amigo, você ser citado primeiro por Paulo, porque quem era Paulo? Paulo era o cara que não conheceu a Jesus pessoalmente e tal, mas ele chega para Pedro e repreende Pedro na cara, na frente de todo mundo. Então, o padrão de Paulo, ele era altíssimo. E Priscila é citada primeiro do que Áquila. Então, beijos, né, amor? Então, mas voltando. O que a gente extrai desse texto? Então, Áquila e Priscila, eles eram de Roma, foram para Corinto,
chegaram em Éfeso, que foi quando eles conheceram Apolo, mas em algum momento da vida deles, eles voltam para Roma. Carta aos romanos, né, galera? Enfim, e isso provavelmente aconteceu no período de 54 a 57 depois de Cristo. Por quê? Porque foi o período assim, pós-morte do imperador Cláudio. Mas se Cláudio era ruim, pior ainda foi o sucessor dele, que foi Nero. Quem é Nero, minha gente? Nero foi o cara que mandou matar a própria mãe e o seu próprio meu irmão. E ele era o cara que mandava matar todo mundo. Na verdade, se o cara mandou matar a própria mãe, você já imagina que ele era o cara que mandava matar todo mundo. Inclusive, tem um episódio que foi um incêndio muito grande que teve em Roma, que dos 14 bairros ou das zonas de Roma, 10 foram atingidos. E no final, né, quando finalmente o fogo foi controlado, 3 não serviam para absolutamente mais nada, tinham ficado completamente destruídos. E há especulações de que o próprio Nero teria mandado incendiar a cidade. Então ele era cruel, ele era louco, ele era perigoso, ele era psicopata. Ele era ruim para os próprios romanos, minha gente. Mas para os cristãos, ele era pior ainda. E o pessoal vai rir da minha cara, porque na Coinonia eu já falei sobre isso, né? Sobre o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, que está lá na Netflix, que... Estou fazendo propaganda. Que fala justamente... Mas sério, fala justamente desse período de Nero e vai mostrar muito da atuação de Priscila e Áquila lá. É massa, assistam, na moral. E o que Nero fazia com os cristãos? Minha gente, eram coisas assim, extremamente cruéis. Ele amarrava os cristãos em postes e mandava tacar fogo. E eles ficavam ali como iluminação pública. Então as pessoas passavam por lá e estava lá uma pessoa sendo queimada. E ele também fazia muito, não só com os cristãos, mas ele pegava pessoas e colocava nas arenas e soltava leão, urso, touro, cavalos selvagens, cobras, até crocodilos. E fazia um espetáculo com aquilo. Ele assassinava famílias inteiras, incluindo mulheres e crianças, sem dó nem piedade, né? Mas aí a gente vê que Priscila e Áquila, eles não satisfeitos em acolher Paulo e em algum momento arriscar a vida por ele, eles acolhem a igreja romana em casa durante o governo de Nero. E aí a gente pensa, esses dois eram o quê? Mais doidos do que Nero. Não é verdade? Não é verdade. 1 Coríntios, capítulo 1, vai dizer assim pra gente: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E Áquila e Priscila, eles não apenas sabiam, mas eles viviam isso. Então, eles foram hospitaleiros com Paulo, eles foram ousados com Apolo, mas através da igreja em Roma, a gente vê a total confiança e dependência de Deus, de Priscila e Áquila. Percebam que eles já tinham sido expulsos de Roma antes, eles finalmente estão ali no local deles, eles podiam ficar ali bem quietinhos para eles não serem, né, pegos por Nero. Mas para Priscila e Áquila, o reino vinha em primeiro lugar, mesmo que isso custasse as suas vidas. E esse, minha gente, é um belo retrato do amor a Deus acima de todas as coisas.
E sobre os frutos que eles deram nesse momento, a gente não faz ideia de quantos, que a gente não faz a menor ideia de quantas pessoas tinha ali, na casa deles e fora da casa deles. Mas, para a gente concluir, o Senhor me trouxe a seguinte reflexão quando eu estava recebendo essa mensagem. Lá em Mateus 7, o Senhor está falando ali as multidões e eles perguntam: Senhor, como é que a gente vai reconhecer esses falsos profetas que vêm em peles de ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores? E o Senhor responde mesmo assim: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? E ele fala: a árvore boa dá frutos bons, a árvore ruim dá frutos ruins. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Vocês estão acordados? Amém, glória a Deus. Aí beleza, até aí eles estão falando, Jesus está falando desses falsos profetas, mas ele continua, e aí ele continua para aquele trecho que a gente tem medo, que é o: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Então aqui nesse momento Jesus está fazendo uma advertência para a igreja inteira. Aí beleza, a gente viu que os frutos de Priscila e Áquila: Paulo, segundo, Apolo, terceiro, a igreja em Roma. E eles foram grandes cristãos e grandes missionários. E com certeza eles fizeram a vontade do Pai, sendo quem eles eram e onde eles estavam e com as condições que eles tinham. Mas e nós? Por quais frutos nós seremos reconhecidos? De quem a gente tem cuidado? De quem a gente tem ensinado? Para quem a gente tem aberto as portas das nossas casas? O momento atual da nossa vida não é desculpa. A gente vê isso claramente quando Priscila e Áquila encontram Paulo. Eles estavam passando por uma fase horrível e mesmo assim eles fizeram o que era para fazer. Então, tempo, dinheiro, disponibilidade, isso tudo é sobre onde o nosso coração está. O nosso coração, ele está na eternidade ou ele está naquilo que é passageiro? E beleza, eles ensinaram a Apolo. E você talvez esteja pensando: mas eu não tenho condições de ensinar ninguém. Mas preste atenção numa coisa: ensinar não é mera falta de conhecimento não, mas de intimidade também. Porque talvez você não tenha nenhum conhecimento bíblico para você compartilhar com seu irmão daqui na JNI, que seu irmão também já não saiba. Mas só você sabe as coisas que Deus tem revelado a você em secreto. Então, você não ensinar a alguém não é só falta de conhecimento, não, mas de intimidade também. Agora, se não está tendo secreto, aí o negócio fica estreito, né? Para quem que a gente tem aberto as nossas casas? Ah, mas eu não posso receber não, na minha casa não rola. Mas como é que a gente tem ajudado os nossos irmãos que têm sido anfitriões de pessoas? A gente não ajuda nem lavando uma louça, depois que acaba, de repente, uma coinonia na casa do irmão. E outra coisa, a gente recebe muitos nossos próprios amiguinhos na nossa casa. A gente chama os nossos amigos da igreja e vamos lá para casa, não sei o quê. A gente precisa ser intencional naquilo que a gente faz. E essa é a palavra que a gente está vivendo hoje. Não chama só teus amigos crentes, não. Chama teu amigo descrente também para ir na tua casa. Sabe por quê? Porque talvez ele não venha aqui na igreja, mas ele indo na sua casa, ele vai poder ver com os próprios olhos dele aquilo que Jesus tem feito na tua vida. E aí, então não importa se você é jovem, se você é solteiro, se você é liso, se você não tem estudo, se você não fala bem. Como cristãos, nós fomos chamados para ser sal e luz, para sermos missionários, né? Porque senão você é um impostor, independentemente de quem a gente seja e de onde a gente esteja, assim como Priscila e Áquila foram. Em Corinto, em Éfeso, em Roma, servindo a Paulo ou a qualquer um, o fato é que sem os recursos que a gente tem hoje, eles fizeram total diferença na nossa história. E a
a gente vai viver de quê? 2 Pedro 3:9 diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Então, assim como João Batista, nós somos anunciadores. Gente, mas como assim a gente é anunciador? Se Cristo já veio, é porque a gente é anunciador da volta dele. E é verdade, nós somos salvos pela graça, a gente não é salvo por obra. Mas a parábola dos dons e talentos que você pode encontrar no Evangelho de Mateus ou de Lucas, conforme o Evangelho de Jesus, conforme eles escreveram, melhor dizendo, eles deixam claro, prestaremos contas. E quando essa conta fechar, ou melhor, quando ele voltar, porque ele vai voltar, por quais frutos você, porque não vai ser a JNI coletiva não, vai ser você que vai ser examinado, por quais frutos você será conhecido? A quem muito é dado, muito é? A quem muito é dado, muito é? É isso. Deus abençoe. Você pode ficar de pé no seu lugar?